Olá, galera! Vamos começar mais uma aula. Espero que todos estejam bem. Vamos falar sobre os conceitos fundamentais do desenvolvimento de software. Lembrando que esta aula ela faz parte de uma série de aulas com o objetivo de preparar você que queira se ingressar no mercado de trabalho, na área de tecnologia, como desenvolvedor de software. Beleza? Preparei um material aqui, deixa eu subir para a gente começar. Oi. Então, conceitos fundamentais para se iniciar a carreira de desenvolvimento de software. Beleza? O que iremos aprender? Então, o objetivo conceitual e o nível de complexidade desta aula, qual que é o intuito dela, o que é desenvolvimento de software, a sua importância, os seus benefícios, o ciclo de vida do desenvolvimento de software, as etapas principais do desenvolvimento, quais as habilidades iniciais necessárias para um desenvolvedor de software, as habilidades técnicas, as suas habilidades comportamentais. Enfim, a gente conclui, beleza? Dando sequência, o objetivo desta aula é demonstrar de uma forma superficial aos iniciantes os conceitos fundamentais para quem pretende começar na carreira de desenvolvimento de software. Não é objetivo desta aula se aprofundar e preparar o desenvolvedor para ter total domínio e ser um especialista na carreira de desenvolvimento. Beleza? Com esse combinado, a gente segue. Então, o que é desenvolvimento de software? É um processo de criação, design, implementação e manutenção de programas e sistemas digitais, desde a ideia inicial até a entrega final ao cliente. Ele envolve diversas etapas, como o levantamento de requisitos, a codificação, os testes, a implantação, a manutenção também, com o objetivo de criar soluções que atendam necessidades específicas, automatizem tarefas e agreguem valor para os usuários e para as empresas. Então, um software tem que ter a sua utilidade, ele tem que ser útil, ele tem que promover alguma entrega de valor ao cliente, Então, qual que é a sua importância, O desenvolvimento de software ele é crucial para a modernização e competitividade das empresas, pois impulsiona a transformação digital, otimiza processos e aumenta a produtividade ao automatizar tarefas e melhorar a eficiência. Ele permite criar soluções tecnológicas personalizadas, que resolvem problemas específicos, diminui custos ao longo prazo e oferece uma melhor experiência ao usuário. Beleza? Então, essa é a importância do desenvolvimento de software. Então, tem uma série de benefícios, eu listei alguns aqui, mas tem outros, Essa lista ela é bem extensa, mas como benefícios, um dos benefícios é impulsionar a transformação digital. O desenvolvimento de software ele é a base da transformação digital, permitindo que as empresas se adaptem à era digital. Aumenta a eficiência e a produtividade. Software bem desenvolvido automatizam tarefas manuais, reduzem erros e otimizam o tempo e os recursos, Promove a inovação. Através do desenvolvimento de software, as empresas podem criar novos produtos e serviços, além de inovar em seus processos existentes. Gera também competitividade. Um software eficiente de qualidade, ele pode ser um diferencial estratégico, atendendo melhor as necessidades do cliente. Reduz também o custo ao longo prazo, A otimização de processos e a automação de tarefas podem levar a uma redução significativa de custos operacionais, melhora a experiência do usuário. Software com a boa usabilidade e qualidade técnica proporcionam uma melhor experiência para os clientes, aumentando a satisfação e a retenção desses clientes. Oferece suporte e manutenção. Empresas especializadas em desenvolvimento de software oferecem suporte contínuo, garantindo que os sistemas sejam mantidos e que problemas sejam resolvidos rapidamente. Não há um software que não
não tenha erro, né? Por ser um organismo vivo, né? O software ele tem as suas particularidades, os seus comportamentos, que muitas vezes não são enxergados ou identificados no momento do desenvolvimento. Faz com que, no final, no momento que eles estejam em utilização, surgem uma série de situações, até mesmo erros, né, que precisam ser corrigidos, né, ou muitas vezes corrigir uma rota, né. Eu preciso, no momento de desenvolvimento, identifiquei que eu seguiria uma rota A e quando eu coloquei em produção, foi identificado que a rota B teria uma maior eficiência. Então precisa fazer essa adaptação, essa correção de rota, né, vamos dizer assim, e corrigir os erros que provavelmente vão ocorrer, ok? Seguindo, né, o ciclo de vida do desenvolvimento de software ele envolve o planejamento, a análise de requisito, o design, a codificação e a testagem, a implantação e, por fim, a manutenção desse software. Beleza? Em detalhe, né, as etapas desse ciclo, né, envolve o planejamento, que é o objetivo de identificar a real necessidade, a definição de prazos de entrega, quais os recursos, seja máquina, seja o ser humano em si, né, como recursos, né, que serão necessários para o desenvolvimento daquele projeto, quais são os riscos, as metas desse projeto, né, o levantamento dos requisitos, que é a compreensão das necessidades do cliente, dos objetivos do software, o design, que é a criação da arquitetura e do design da interface do software, né, qual que vai ser a carinha, né, qual que vai ser a estrutura que eu preciso por trás para dar base a esse software, né? A implementação em si, que é a codificação, né? Que é escrever, fazer a escrita do código-fonte, né? Utilizando as linguagens de programação. Tem a etapa do teste, né? Que é a realização dos testes para verificar se o software atende os requisitos e se está funcionando corretamente. Tem a questão da correção dos bugs identificados nessa fase de teste, né? E, por fim, a gente implanta, né, esse software no cliente final para ser utilizado. E, posteriormente, a implantação, como eu disse anteriormente, será necessária a correção de problemas, né, atualização de segurança, adaptação das novas necessidades após o lançamento do projeto. Beleza? Então, quais são as habilidades iniciais necessárias para um desenvolvedor de software, né? Um desenvolvedor de software iniciante, ele precisa ter habilidades técnicas como a lógica de programação, o conhecimento básico de uma ou mais linguagens, como Python, Java, JavaScript, né? Ele precisa também ter a compreensão e conhecer controles de versões, né? Eu citei aqui o Git, mas tem outros, né? Que é uma plataforma onde você sobe, né? Faz o upload dos seus fontes para ser compartilhado com outros desenvolvedores, né? Assim você ganha escala e produtividade quando um software está sendo desenvolvido por mais de uma pessoa, por uma equipe, assim dizendo, né? Ele precisa ter também uma vocação de resolução de problemas, precisa ter um raciocínio lógico e uma boa comunicação. Ele precisa também conhecer, ter familiaridade com bancos de dados, né? Coloquei o SQL aqui, mas tem outros, né? Tem NoSQL, tem o Oracle em si, né? E algoritmos, né? É fundamental. Ele precisa ter familiaridade com isso, né? Assim como o conhecimento de ferramentas para edição e depuração. O que é depuração, né? É a navegação linha a linha do código-fonte em tempo de execução. Eu coloco o programa para rodar e, através dessas ferramentas, eu consigo identificar quais informações estão passando, né, em cada ponto do sistema, em cada linha, né? Então, eu consigo identificar. Isso ajuda, né, ou, aliás, é essencial para que nós identificamos os erros, né, e
e para que possamos propor soluções eficientes, né? Então, dentro das habilidades técnicas, né, ele precisa também ter um conhecimento, né, se familiarizar com a lógica de programação, que é a base para resolver problemas de forma estruturada e eficiente. Então, muda o pensamento. O pensamento do dev, né, do desenvolvedor de software, ele passa a ser um pensamento, né, um pensamento estruturado, né, eficiente, né, mais lógico, né? Então ele muda a chave, né? Ele passa a ter esse pensamento, igual eu falei, de forma estruturada. Ele precisa também saber sobre linguagem de programação. Comece, né, com uma ou duas, como o Python, né? JavaScript, o Java, o C Sharp. Citei o Python aqui porque é uma linguagem mais fácil de ser compreendida, né, para quem está começando, né? Então é uma sugestão minha, né? Você comece com o Python e aos pouquinhos você vai evoluindo, né? E conhecendo outras linguagens, né? Então, a estrutura de dados e algoritmos, né, é essencial para escrever códigos otimizados e lidar com problemas complexos. Então, ele precisa ser estruturado, o algoritmo, né? Controle de versão, como eu disse, o Git ele é crucial para trabalho em equipe e para gerenciamento dos códigos-fontes que estão sendo desenvolvidos. Banco de dados, conhecimento em SQL, né, que são bancos relacionais ou no SQL, são importantes para armazenar e recuperar dados. Então, eu tenho a aplicação que recebe uma série de dados, esses dados são guardados dentro do banco de dados. Então, ele precisa ter esse conhecimento do SQL, né, do banco de dados, para no seu ciclo de desenvolvimento. Editor de código-fonte, ele precisa se familiarizar com ferramentas, né, como Visual Studio Code, né, como exemplo, tem outras aí no mercado, mas ele precisa estar por dentro, porque é nesse ambiente que ele vai trabalhar todo dia, que ele vai desenvolver o seu software, né, ele vai escrever o seu código-fonte. Então, o dev precisa ter habilidades comportamentais também, né, raciocínio lógico e analítico, né, que é fundamental para a resolução de problemas, né? Resolução de problemas como a habilidade de depurar o código, como eu disse anteriormente, né, encontrar e corrigir bugs, né, é indispensável. A comunicação, né, é importante demais para trabalhar em equipe e entender quais são as necessidades do projeto. A curiosidade e o aprendizado contínuo, né? A tecnologia ela muda muito rápido, então é vital ter a disposição de aprender sempre, estar sempre em busca, né, do que está acontecendo nesse ecossistema de desenvolvimento de software, né? É fundamental. O trabalho em equipe, né? A maioria dos trabalhos hoje, dos projetos, eles são desenvolvidos em equipe, né? E os grandes projetos, as grandes empresas têm equipes enormes, né? Se você não tem habilidade de trabalhar em equipe, faça um grande esforço, né, em melhorar essa fraqueza, vamos dizer assim, né? Porque se você quer participar de um grande projeto na sua vida, né, você com certeza você vai precisar ter esse espírito de trabalho em equipe. Bacana? E concluindo, né, concluindo o nosso projeto, essa aula, né, ela teve o objetivo de citar aspectos importantes sobre o desenvolvimento de software, né? Porém, o verdadeiro desenvolvimento mesmo ocorre na prática, né? Escrevendo código, testando, errando, escrevendo, testando, errando, escrevendo, testando e errando, né? Essa é a rotina de um desenvolvedor de software. Use a teoria aprendida como guia e não tenha medo de buscar ajuda e fazer perguntas. Quanto mais perguntas e ajudas você precisar, né, e estiver disposto a perguntar e buscar, né, enfim, mais você vai estar aprendendo, né, mais você vai estar integrado à equipe, né. Então, o caminho para se tornar um desenvolvedor de software competente é pavimentado por curiosidade e principalmente persistência na resolução de problemas. Tem problemas que tiram a paz, tem problemas que
que trafega para o outro dia, enfim, mas não desista, né? Seja persistente, porque há uma solução, você vai chegar nela, né? Cedo ou tarde, você vai conseguir chegar nela. E eu espero, né, que esta aula seja de utilidade, né? Meu objetivo aqui é estar trazendo o conhecimento para que vocês sejam profissionais capacitados, profissionais eficientes no mercado de trabalho aí. Beleza? Então, até a próxima aula. Espero ter ajudado e bora lá. Beleza?